Vem cá. Dá oi pro pessoal. Fala, oi, pessoal. Oi. Manda um beijo. Tchau. Sejam muito bem-vindos, meus caras, a mais um vídeo aqui no canal. É isso mesmo. Hoje, em vez de Inácio me interromper no meio, ele já começa dando oi pra vocês. Viu? Coisa linda, coisa fofa. Viu? Filhos bonitos, sabemos fazer. Mas o que acontece é que hoje eu não vou falar sobre crianças, mas eu vou falar sobre algo que pode gerar criança. Vamos conversar hoje sobre hiperfoco no amor, hiperfoco nos relacionamentos. Porque se tem uma coisa que eu vejo hoje, é vocês, né, minha senhora, né, meu senhor, hiperfocado obsessivamente em ter um relacionamento, em ser feliz no amor, e parece que assim, tudo que existe no mundo é encontrar o bendito de um homem, né? Como dizem, né? Tanto esforço só para arranjar um macho, tanto esforço só para arranjar uma mulher, não é mesmo? É exatamente isso que acontece. Mas antes de começar, deixa eu dar alguns recados aqui. O primeiro recado, não deixe de seguir esse canal, não deixe de dar like nesse vídeo e não deixe de comentar. Toda vez que você dá like, você comenta aqui embaixo, você faz esse vídeo ser engajado. E se você está assistindo esse vídeo e não me segue ainda, toma vergonha na sua cara, né? Desfoca um pouco do amor e então foca um pouco aqui no canal, tá? Segunda coisa, eu ia estrear a grande volta do podcast do Bom Senso, ia ser essa semana que passou, mas não consegui fazer, ia ser dia 30 de julho. Então, na próxima quarta-feira, nós teremos a volta do podcast. Como é que vai ser o podcast? Toda quarta-feira, ao meio-dia, eu estarei aqui ao vivo com vocês, tá? Falando sobre algum tema do momento. Eu ia fazer análise de filme, mas eu achei que, vamos conversar um pouco mais, trocar. Então, assim, você quer fazer pergunta, você quer comigo dar risada ao vivo, você quer ter um almoço de quarta-feira bem acompanhado, esteja comigo aqui no canal, aqui no YouTube, esteja aqui, você está ouvindo isso no Spotify, né? Saiba que no YouTube tem a live ao meio-dia. Eu vou voltar com o podcast do Bom Senso para a gente conversar sobre várias coisas. E esse primeiro tema vai ser Morango do Amor, novo rosto da Anitta, sabe? A câmera do Coldplay pegando pessoas que estão traindo seus pares, seu marido, sua esposa. Eu vou falar sobre tudo isso nessa primeira volta. Então esteja comigo, tá? A gravação, ela vai ficar disponível por uma semana. Por quê? Depois a gravação vai para o Clube do Canal. Isso mesmo, meu cara. Essa é a outra novidade. Temos agora o Clube do Canal. O Clube do Canal é só você clicar aí, né? O valor é menos de R$10, clique aí e você vai ter acesso a essas gravações e conteúdos exclusivos, tá? Vou explicar melhor no podcast como é que vai ser. Vai ter conteúdos exclusivos. Então, esteja comigo, tá? Ao vivo, que daí você já vê o que eu tô falando. E também assine, né? Quer sorrir, faz sorrir. Né? Super barata a assinatura aqui do canal, você vai ter conteúdos tão bons quanto esse que eu tô falando aqui e diferenciados, tá bom? Então dê uma olhada, esteja comigo, acompanhe o podcast, assine o canal, enfim. Vamos fazer o Bom Senso cada vez crescer mais e ser espalhado nesse mundão de Deus, beleza? Mas vamos lá então. Hiperfoco no amor. Vocês sabem que eu sempre gosto de começar meus vídeos falando que amar é muito bom. Amar é muito bom, mas dá um trabalho, não é mesmo? Enfim, o relacionamento amoroso é um dos pilares da nossa vida. Esses tempos atrás eu fiz um vídeo chamando as 3 principais escolhas da sua vida segundo o Zonde, né? O Lipot Zonde. Será que o livro do Zonde está por aqui? Não está aqui à vista, eu não vou sair procurando no meio do vídeo, né? Ele fala que as 3 grandes escolhas da nossa vida são os nossos amigos, nossa profissão e com quem a gente vai casar. Então é claro que o relacionamento amoroso é muito importante para a nossa vida, não tem como negar. Porque muitas vezes o relacionamento amoroso está atrelado à construção de uma família, à construção inclusive de um legado, entende? Esses dias eu vi um story, tem uma ONG chamada Family Talks, se você quiser procure lá no Instagram, é muito bom o trabalho que vocês estão fazendo, que é uma ONG que trabalha com políticas públicas e com digamos assim, todo um trabalho de propagação de ideias sobre família, tá? E um dos reels que eu vi lá do Family Talks, tava entrevistando um dos maiores youtubers hoje do mundo, né? E ele falando sobre família, né? E ele falou, olha,
Bill Gates tem família, Steve Jobs tem família, não sei quem tem família, todo mundo que é muito grande, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm família. Então, ao invés de pensar que a família atrapalha, talvez ela faça parte do processo de crescimento. E vou falar para vocês, realmente, né, a família, né, que é a extensão do casal, obviamente, é claro que ela faz parte do processo, né? Eu falo para vocês, eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto eu ganhava quando eu não tinha filhos. Então, os filhos, querendo ou não, né, eles vêm junto com boletos e os boletos são grandes chicotadas nas suas costas para dar uma motivação, concentrar o cabra e fazer funcionar. Mas enfim, tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque o amor é importante. Antes de ter a família, a gente tem que resolver a questão afetiva amorosa. E fora isso também, é claro que o relacionamento amoroso é importante, porque vai ser uma companhia para a vida toda, né? Fala-me assim, mas filho não tem como deixar de ser, mas marido tem. Eu sei, gente, eu estou falando no princípio das coisas. Tá? Eu não estou falando como elas estão hoje, mas no princípio das coisas, encontrar alguém é encontrar alguém para dividir a vida toda. Às vezes não foi o seu caso, infelizmente, ou às vezes não deu certo por razões também, né, naturais, como um falecimento, ficou viúva, esse tipo de coisa. Mas também é isso. Por isso que o amor é um foco da nossa vida. Só que aí acontece o quê? O amor pode ser um foco da nossa vida? Sim. O amor é bom? Amar é bom? Sim. Quando a gente está vivendo, é bom, né, ter um chamego aqui, dormir de conchinha, tem uma briga aqui, uma DR ali, coisa e tal, uma dor de cabeça. É bom também. Só que acontece o quê? Quando nós vamos analisar essa questão dos relacionamentos hoje em dia, a gente começa a ter um problema e por isso que vai gerar o hiperfoco no amor. Por quê? Nós estamos em uma cultura extremamente sexualizada, hipersexualizada. E, não sei se vocês sabem, tá, jovens? Porque hoje em dia a galera gosta muito do sexo solitário, autossexo, como vocês já deve ter entendido. Nós, né, para você ter relações, tem que ter relação com outra pessoa. Então o que acontece é o quê? A sexualidade, que é parte do amor, eu já fiz aqui, tem até uma playlist chamada Sexo com Bom Senso, tá? Assistam lá, eu explico isso no primeiro vídeo. A sexualidade, como uma expressão do amor humano, ela pode ser deturpada simplesmente como o quê? Um ato mecânico, um ato, né, visceral, né, um ato físico, né? Simplesmente você vai lá para transar, querendo até inclusive tirar o lado amoroso. Mas você tem que sim se relacionar com alguém para poder ter uma relação sexual, mesmo que seja com uma garota de programa. Mas enfim, estamos numa cultura hipersexualizada. Então isso faz com que nós, com o tempo, se você é uma pessoa um pouco mais prudente, é um pouco normal e ter bom senso, você já começa a querer, além de ter alguém para dividir a vida, ter alguém para dividir a cama. Até aí tudo bem. O problema é que a gente só pensa em dividir a cama. E o que acontece é que hoje em dia nós estamos muito voltados, além de uma cultura muito hipersexualizada, nós também estamos voltados para uma cultura muito do agora, do hedonismo, do meu prazer agora, do jeito que eu quero. Então, se naturalmente você não tem vocação para ser padre, para ser freira, para ser monge budista, se você não tem essa vocação ao celibato, você naturalmente vai ter uma inclinação para o enlace amoroso e hoje em dia você vai ser intoxicado por ideias sexuais e vai ser também intoxicado por questões do prazer aqui e agora. Então, normalmente, numa sociedade que não tem muito esse trabalho de uma prudência, do bom senso que eu tanto defendo aqui, que perde um pouco a normalidade, nós vamos ter o quê? Uma sociedade voltada à compulsão, uma sociedade voltada ao quê? O que se eu quero realizar agora. Então você começa a querer ter interações ou sexuais, ou afetivas, ou amorosas, o mais rápido possível e do jeito que você quer. Então pensa comigo, quem que fica mais ansioso? Um sujeito que está com fome às 11 da manhã, mas sabe que meio-dia, sei lá, a esposa, ou então a mãe, ou então o restaurante está fazendo uma comida, ele nem sabe qual que é a comida, mas ele sabe que vai ter um almoço ali. Ou o sujeito que é mimado, que às 11 da manhã sente fome e eu quero agora um bolo de morango. Quem que é a pessoa que fica mais ansiosa? É claro que é a segunda pessoa, entende? Por quê? Porque ela, com certeza, não está acostumada a conter as suas vontades. Não está acostumada a isso. Aí o que acontece? Então é claro que a segunda pessoa, a que quer agora, que tem urgência, que quer o momento, que quer tudo para ontem, é claro que essa pessoa vai estar muito mais ansiosa. É claro que essa pessoa
vai ficar pensando mais em querer resolver. Uma pessoa que não sabe se conter, ela é um problema para ela e para todo mundo ao redor. E uma cultura que estimula a incontinência, ou seja, você não se conter, o que vai acontecer? Essa cultura com certeza vai criar pessoas que gostariam de ser mimadas ou que estão sempre, né, contrariadas, entende? Então aí a gente já começa a perceber. Se o primeiro ponto que eu falei aqui é amar é bom e nós temos essa tendência a amar, o segundo ponto é essa cultura já começa a estragar essa forma de amar. E já começa a fazer a gente pensar demais naquilo de uma maneira um pouco deturpada. Qual que é o terceiro ponto? O terceiro ponto é que se nós pensamos muito em relacionamento de uma forma deturpada, correndo o risco de ter uma compulsividade, o terceiro ponto é que é a solidão, que eu falei aqui esses dias atrás aí, né? Até toquei um violãozinho. Né? É impossível ser feliz sozinho. Sim, é possível ser feliz sozinho. Mas o que acontece é o quê? O terceiro ponto aqui, que eu não vou me delongar, a solidão é vista como fracasso. Então eu vou dar exemplo. Um jovem, né, que tem o desejo de interagir, de encontrar alguém, de ter um chamego, mas também principalmente a questão sexual, e quer sair na balada. Não, hoje eu quero transar com alguém, hoje sai assim. Se ele não consegue, ele se sente um fracassado. Agora vamos pensar, vocês aí, galera millennials, né? Eu tô com 41, não sei como é que é a idade de vocês aí. Cara, não era assim antigamente, não é mesmo? Nunca foi assim. Você conseguir alguma interação, você conseguir levar alguém para tua casa, não era fácil assim. Tinha todo um processo. E você tinha que aprender a se conter nesse caminho. Hoje em dia, a sensação que me dá, né, e, né, ainda antes de falar de hoje em dia, e a gente lidava muito com essa coisa do fracasso, não deu certo, não consegui, né? Então todo esse processo custava um pouco mais de tempo, até um pouco mais de dinheiro, custava um pouco mais de energia. Pra você ficar com a menina uma, duas, três vezes, quatro vezes, às vezes, até assim, a menina só queria ter interação com você se ela namorasse, ou então tinha menina que não queria, enfim. Ou seja, tinha todo um processo. Hoje em dia, no ritmo que as coisas estão assim, né? Vocês solteiras com bom senso, que estão, ó, sofrendo de amor. Porque hoje em dia é assim. Ah, vem aqui em casa. Né? O tão chamado Netflix com iFoda. É exatamente isso. É exatamente isso. E o que acontece hoje em dia é a pessoa que está querendo uma interação, se não consegue interação, se sente fracassado. Então, recentemente estava conversando com uma paciente e ela estava preocupada dos parâmetros dela, entende? Por quê? Porque as amigas tinham outros parâmetros. As amigas é aquela coisa assim, né? Escreveu, não leu, o pau comeu. As amigas, assim, tipo, tá de pé, é bonito, é gato, bora. Ela tinha um pouco mais de dificuldade, então ela até se sentia meio... Ah, mas né, eu lembro até que ela me falou, mas a vida das minhas amigas é mais movimentada, literalmente é mais movimentada. Por quê? Porque as amigas têm um padrão mais baixo de escolha. A minha paciente tem um padrão um pouquinho mais alto. Não, eu tenho que conversar, ele tem que ser interessante, eu tenho que me interessar por ela, veja só. Um padrão um pouco mais humano, até diria, entende? Mas é claro que quando você começa a melhorar um pouquinho o padrão, nessa realidade hipersexualizada, que tem uma pressa do aqui e agora, é claro que você começa a sentir um ET, né? Meu Deus do céu, eu tô dispensando todo mundo, entende? Eu tô fazendo alguma coisa de errado. E a solidão bate, a solidão dói. Né? Veja o vídeo que eu gravei recentemente sobre solidão, como ser feliz sozinho, tá? Mas a questão é essa, então. O terceiro ponto é esse. Primeiro, amar é bom. Segundo ponto, estamos numa cultura hipersexualizada que quer... Tá difícil falar hipersexualizada hoje, né? Hipersexualizada, que quer o prazer agora, hedonista, e então a solidão é vista como algo negativo. E a solidão dói. E então, a gente, no meio desse caminho, é óbvio que nós também temos os nossos pequenos pets emocionais chamados o quê? Expectativas. É claro que a gente começa a criar expectativas. É claro que a gente começa a querer ter os nossos desejos, né? E aí o que acontece é, como as relações elas estão muito frágeis, como as relações elas estão muito pueris, não é mesmo? Né? O cara não fica mais com a menina uma, duas, três vezes, ele fica uma noite, entende? O que acontece é que a gente acaba, por compensação, a gente vai acabar acreditando que em algum momento a gente vai encontrar um amor que vai compensar tudo isso. Eu até escrevi aqui, ó, expectativa do amor suprir tudo que falta. A expectativa do amor suprir tudo que falta. Então, possivelmente, quem já vivenciou essa correria de hoje em dia,
Já vivenciou esse mundão de Deus aí? Já mergulhou um pouco nesse mar turvo, cheio de tormentas aí do mundo moderno de relacionamentos, entende? Conseguiu aprender um pouco a lidar com a solidão, começou a aumentar um pouco, né, o parâmetro aqui, possivelmente você está esperando encontrar alguém de fato. E o que pode acontecer é o quê? Você projetar tudo nessa pessoa. Muita coisa nessa pessoa. E aí o que acontece? Quando você projeta muita coisa nessa pessoa, nesse possível futuro homem que está vindo, essa futura mulher que está vindo, quando você faz isso, o que vai acontecer? Obviamente, aumenta a sua expectativa. Obviamente, você vai esperar que esse amor seja o seu amigo, seu companheiro, te compreenda, seja seu amante, né? Seja um sujeito que tem ali uma boa pegada, mas ele também é inteligente, ele também é rico. Você começa a fazer isso. Não aceite menos do que você merece. Pô, meu amigo, aí o céu é o limite, entende? Então você entende que por conta de uma tendência natural com experiências muito parciais, a gente vai criando uma hipercompensação. E essa hipercompensação, o que ela faz? Faz, principalmente em você, mulher, vira uma visão romântica das relações. Vira uma visão romântica das relações. Você se frustrou com o mundo, tá com a expectativa de chegar àquele homem, aí vem a visão romântica. E é aqui nessa visão romântica, vocês estão conseguindo acompanhar? É aqui nessa visão romântica que você acaba caindo o quê? No conto do emocionado. Não tem meu vídeo? Fuja desses 4 tipos de homens. Um deles, o terceiro que eu falo, é o emocionado. É aquele cara que diz o que você quer ouvir. Normalmente é isso que acontece. O emocionado ganha. Você cede para o emocionado, ele consegue te conquistar bem nessa hora. A hora que você está cética dos relacionamentos, fragilizada pela sua solidão, que eu falei aqui, a expectativa do amor subiu lá em cima, chega um cara que diz o que você quer ouvir. Ele não faz o que você quer que ele faça, ele diz o que você quer ouvir. Então ele fala que te ama, ele fala que é um cara fantástico, que ele não gosta de relacionamentos casuais, que estava procurando uma pessoa igual a você, e aí você cai na lábia. Por quê? Porque é uma visão romântica das relações. Então, quando eu falo para vocês, né, espero que vocês tenham entendido que essa primeira parte do vídeo, entenderam? Tá? Só fazendo de novo o trajeto aqui. Nós temos uma inclinação a amar, né? Se tua vocação não é religiosa. Nós temos uma inclinação a amar e querer encontrar alguém porque isso é importante para a nossa vida, não é besteira. Segundo, mas nós estamos numa cultura hipersexualizada e também muito hedonista, querendo tudo para ontem, né? Ao mesmo tempo, se tem essa cultura, né, hipergâmica, como o pessoal diz, você vai achar que a solidão é um fracasso. A solidão vai te doer. Né? Mas se você consegue lidar um pouco com a solidão e está um pouco cético dessas relações, você pode cair no ponto de subir as expectativas esperando o príncipe perfeito maravilhoso e a sua visão romântica então pode te sabotar. Porque daí você começa a achar que eu não quero mais a coisa física, eu quero a coisa amorosa. E aí alguém que fala isso pra você, fala o que você quer ouvir, você pode acabar se dando mal. Então o que acontece? Quando eu vejo todo esse cenário que eu falei aqui, que tem outras questões aqui que a gente também pode deduzir, enfim, mas vamos nos focar nisso daqui. Quando eu falo todo esse cenário, é que entra o motivo do meu vídeo aqui. O hiperfoco no amor. Hiperfoco no amor. Pessoas, não sei se é você, minha senhora, não sei se é você, meu senhor, que 24 fucking horas passam pensando em como arranjar alguém, ou por que não arranjou alguém, ou qual que é o seu defeito, ou lembrando dos amores passados que não deram certo, ou 24 horas, entende? Sonha, dorme e tudo vira gatilho, tudo vira gatilho, tudo vira gatilho. Vira um hiperfoco no amor. E o que acontece hoje em dia, o que eu acho interessante também, que eu nem tinha colocado aqui no roteiro, mas é bom falar, como nós estamos demorando mais para casar, muitas vezes você resolve sua parte profissional, meio que a parte profissional está encaminhada, e aí parece que sobra mais tempo e mais energia para gastar pensando em amor. Antigamente as pessoas casavam com 20, então elas construíam a parte afetiva, amorosa, familiar, ao mesmo tempo que construir a parte profissional. É o tal do crescer juntos, não é mesmo?
E tem muita gente que com 40 anos que gostaria de ter vivido isso. Entendo. Hoje em dia não, parece que você, né, a parte da faculdade, a parte do trabalho, coisa e tal, ela vai acontecendo e depois você está meio estabelecida que parece que o hiperfoco no amor acontece. Porque parece que assim, saúde, check. Trabalho, check. Sei lá, carreira, check. Viagens, check. Amor, tá em aberto. Então a gente também tem que pensar nisso, né? As pessoas, elas estão tomando decisões que elas tomavam antigamente com 20, elas estão tomando com 30. Crises que as pessoas tinham com 30, elas estão tendo com 40. Por isso que eu falo que os 40 são os novos 30, os 30 são os novos 20 e os 20 são os novos 10. A galera com 22 anos, às vezes, se porta igual um piá de 12. A galera de 30 anos se porta como uma galera de 20. E a galera de 40 se porta como uma galera de 30. Só que acontece o quê? Muitas vezes você está com 30, 35, às vezes 28, coisa e tal. A vida profissional meio que já tem o que tinha que dar, ou você está indo bem. Aí começa a vir esse hiperfoco no amor. Então também tem que prestar atenção nisso. É aquela coisa assim, mente vazia, oficina do capeta. Eu vou dizer pra você, mente vazia, oficina do amor. Oficina do amor em que sentido? Você fica pensando no amor o tempo que puder, entende? E aí este hiperfoco acaba tendo uma dificuldade, porque você começa a menosprezar todas as suas conquistas. Tudo. Seja uma conquista, você tem uma família legal, né? Pais e mães, uma família legal, um convívio muito bom. Você tem amigos, você tem interesses profissionais, você tem, enfim, você desenvolveu um trabalho, você tem uma obra que você está propagando, você tem tudo isso, mas qual que é a graça? Qual que é a graça? E aí vira aquela coisa, eu tenho tudo isso, mas me falta isso. Ao invés de eu desenvolver mais isso daqui enquanto procuro a resolução desse problema, não, eu só olho para esse problema. Eu só olho para esse problema. Então fica hiperfocado no amor. E aí o que acontece? O hiperfoco no amor vai virar o quê? Desespero. Para ontem, eu preciso para ontem resolver esse problema. Só que vamos lá, qual que é o problema do hiperfoco no amor? É que assim, a gente não consegue resolver para ontem. Não consegue resolver para ontem as coisas. Não consegue. Na relação amorosa. Porque a gente depende do outro. Tem um outro lá. E aí, como é que faz? Não é, eu já falei isso, eu sempre falo isso para minhas pacientes solteiras. Se o amor fosse um concurso público, certamente vocês estariam estudando pra cacete, entendeu? Mas o amor não é concurso público, entende? É muito do acaso. Tem um outro vídeo que eu gravei aqui, o amor é feito de acaso e de erro. Então assim, é muito acaso. Você tem que estar você tem que estar mais disponível do que ser eficiente, entende? É uma questão mais de encontrar uma possibilidade, encontrar alguém, enfim, do que necessariamente ser uma pessoa eficientíssima nos amores, entende? É difícil esse tipo de coisa, assim. Podia te dar aqui uma norma, não tem regra. Né? A galera que te vende regra, pelo amor de Deus, você esqueça, tá? Mas enfim, o hiperfoco gera desespero, o desespero vai gerar impulsividade, e a impulsividade vai dar cagada. Então o que acontece é o quê? Essa questão do hiperfoco, ela precisa ser repensada. O primeiro exercício que eu te peço aqui, para a gente poder mapear isso daí, né? Terapia do bom senso. Reconhece, mapeia, imagina e age. Primeiro a gente reconhece o problema, mapeia a sua extensão, imagina possibilidades de saída desse teu problema, e então a gente age. Primeira coisa, reconhece. Quanto tempo você gasta pensando em relacionamento? Quanto tempo você gasta? E muitas vezes, tá? Aqui eu tô falando mais para solteiros, obviamente, mas muitas vezes você mesmo casado, namorando, você também pensa demais. Então pensa aí você também, minha senhora. Eu tô comprometida, não é para mim, é para você sim, tá? Não passar vergonha no seu relacionamento. Primeira coisa, vamos lá, reconhecer. Quanto tempo você gasta pensando no amor? Mapeia. Qual que é a grande questão? Jota, eu passo muito tempo pensando. Pensando de que maneira? De que maneira? Pensando que pode dar errado, pensando qual que é o seu problema, pensando no porquê que a outra tem ou não tenho, olhando a vida dos outros, imaginando cenários meio fantasiosos, se lamentando do que passou. Tá, você passa aí, vamos botar aí, você passa 5 horas pensando em relacionamento e nessas 5 horas sempre cai na questão de que você não merece ser amada. Qual que é a questão? Vamos mapear, tá?
Terceiro ponto aqui, a gente vai ter que abrir outras possibilidades. O que será que pode ser feito que você não está fazendo? E uma delas eu já te digo. Uma delas é abrir essas possibilidades aqui, por que não desenvolver outras relações? Por que não olhar para o que você conquistou? Entende? E o terceiro ponto é tomar uma atitude, ação, agir. Ou seja, como que faz para parar de ter tanto hiperfoco em relacionamento? O que você pode de forma concreta fazer para poder sair desse hiperfoco? Como eu disse aqui, as saídas que eu encontro é pensar mais nas conquistas que você tem, menos nessa falta, pensar mais no que você quer para melhorar esse tipo de escolha e, obviamente, aqui também é reforçar outras relações. Muito do hiperfoco no relacionamento amoroso que a gente tem hoje em dia é a falta de outras relações, entende? É o drama da falta de relacionamento, é o problema de não ter outros relacionamentos. Né? Então, nesse sentido, pensa nessas questões, veja o quanto tempo você está pensando nisso, procure saídas, tá? E comece a ter uma nova atitude. Porque muitas vezes o pessoal fala assim para quem está solteiro, quando você menos espera as coisas dão certo. Como é que menos espera? Não é? Muitas vezes você menos espera, não é por negativa. Eu não quero mais pensar em relacionamento. Não existe isso na nossa cabeça. Se eu falar para você, não pense em macaco, você acabou de pensar em macaco. Não adianta você negar, você tem que substituir. Como que você menos espera os relacionamentos? Aproveitando mais as amizades, aproveitando mais a família, aproveitando mais serviço comunitário, criando outras relações, sendo mais útil. Em vez de você ficar lá esperando na janela aparecer alguém que te interesse, por que você não entra para dentro de casa, vai fazer um bolo, vai fazer uma faxina e no final das contas, de vez em quando, passa na janela, só para dar uma olhada assim, mas não ficar ali disponível, porque o hiperfoco, normalmente quem gasta muito tempo com algo é porque tem tempo para gastar. Então, se você tem tempo para gastar, você podia estar gastando com outras coisas, não é mesmo? Então, pensa nisso. Se você está obcecada, se você está pensando demais em relacionamento, talvez seja a hora de você parar e refletir o que você está fazendo com a sua vida e com outras relações e o que você está fazendo com o seu tempo, com a sua habilidade de tempo. Porque às vezes, como dizem, né? Enquanto o amor não vem, o que eu faço? Parece que a vida não acontece enquanto o amor não chegou. A vida só vai... Eu conheço algumas pacientes, eu até falei para elas, parece que enquanto você não encontrar um macho, não encontrar um homem, não casar, sua vida não é nada. Entende? Você tá lá, assim, tipo, esperando na antessala da vida. Não tem antessala da vida, sua vida já está acontecendo. Então pense nisso, tá? Pense nessas coisas. Tem um outro vídeo, que é o Seja Um Antes de Ser Dois, que eu acho que também é interessante, que eu falo sobre isso aqui, tá? No meu canal. Mas enfim, de qualquer maneira, te pergunto, faz sentido o que eu disse aqui? Faz sentido? Comenta aqui pra mim aqui embaixo. Faz sentido ou não faz sentido? Você acha que tem mais alguma coisa que acaba atrapalhando e piorando este hiperfoco no amor, que você fica mais hiperfocado? Você passou já por essa experiência? Eu falo pra você, o Jotinha de antigamente era muito hiperfocado. Hoje eu olho pra trás e falo, mas é burro. Podia ter gastado tempo lendo livro, podia ter gastado fazendo esporte, podia ter gastado, sei lá, tocando, estudando músicas, qualquer coisa, entende? Mas não, sabe? Muito hiperfoco, muito gasto de energia, muito, sabe? Muita fantasia na cabeça. E hoje eu percebo, eu só consegui perder todo aquele tempo porque eu tinha todo aquele tempo para perder. Triste, né? Triste. Então não fique triste, não faça como eu fiz, entende? Por favor, não faça como o Jotinha fez, tá? Enfim, conta aqui pra mim aqui embaixo como é que você vê esse tema, como é que você acredita que esse tema existe aí na sua vida, tá? E aí agora os últimos 2 recados, tá? Primeiro, aqui embaixo tem 3 links de 3 masterclass. Mapa da Vida, que fala sobre maturidade e rito de passagem. Muito bom para você que acha que está imaturo ainda, tá? Segundo ponto, tem uma masterclass chamada Simbolismos das Histórias da Disney, em que eu analiso Bela e a Fera, que eu falo sobre amor, e analiso Pinóquio, que eu falo sobre sinceridade e verdade. E tem uma outra masterclass chamada Como Lidar com os Pais na Vida Adulta, que é autoexplicativa. Você está com problema com seus pais, essa masterclass já salvou muitas vidas, literalmente. As pessoas resgataram relacionamentos por causa dessa masterclass. Clica aqui nesses links, vai aparecer uma página ali, você consegue ter todas as informações, tá? O segundo recado, não esquece, quarta-feira ao meio-dia, eu estarei aqui ao vivo, toda quarta-feira ao meio-dia, essa é a minha expectativa, conversando sobre algum tema da atualidade, dialogando, vamos junto, todo almoço de quarta ter um horário marcado comigo. Eu até peço para você, liga a sineta, porque quando eu aparecer ao vivo, você acaba se lembrando. Então não deixa de ligar aqui o sininho, a sineta, sei lá, enfim,
deixa de ligar aqui as notificações, tá? E, obviamente, para concluir, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Com certeza, muita gente está hiper focado no amor e eu acho que vai fazer muito bem você dar uma olhada nisso. Tá bom? É isso, meus caros. Um grande abraço, tá? Tchau, tchau.